falar sobre a febre maculosa porque a Prefeitura de Mojimirim pretende sacrificar capivaras que estiverem infectadas com a febre maculosa, depois que o instrutor de autoescola Valmir José Ribeiro Crevelari, de 59 anos, terá a morte confirmada pela doença. Nós vamos conversar agora com o professor de doenças infecciosas da Faculdade Qualitas, Harold Brito. Dr. Harold, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, isso é uma solução? Tem que matar as capivaras? Como que o senhor vê como especialista, né, em doenças infecciosas? Definitivamente não é uma solução, né? Porque o carrapato, você matando as capivaras, ele não vai deixar de se alimentar. Então, o carrapato ele precisa se alimentar de sangue de um mamífero. Então, no ciclo de vida dele, ele vai se alimentar e ele vai continuar se alimentando de qualquer maneira e a bactéria vai continuar sendo transmitida. Ele só não vai ter a capivara para se alimentar, mas vai se alimentar de outros roedores, por exemplo, de cavalos, de animais domésticos e do próprio homem. E então vai continuar transmitindo a bactéria. O jeito de controlar uma infecção transmitida por um vetor é controlar o vetor e não matar um reservatório. Até porque tem essa dúvida, né? Se a capivara ela é infectada mesmo, ela chega a se infectar com a febre maculosa e ela tem reações diferentes de um humano? Ela pode ser refratária à infecção. Então, a bactéria, né, que é a Rickettsia, que é a causadora da febre maculosa. Essa bactéria ela pode estar na capivara sem estar causando uma doença nela importante. E quando ela afeta a gente, ela causa uma doença que é bem aguda e bem fatal. Então, tem duas coisas que é bom frisar. Uma delas, não é matando a capivara que pode estar, inclusive, infectada com a bactéria ou não, tá? Que você vai acabar com o carrapato. Pelo contrário, ele vai se alimentar em outros animais e talvez até tenha mais transmissão para o homem do que se você não matasse a capivara. E é mais fácil a gente combater o carrapato, ele na capivara, do que combater ele no ambiente. Então, o jeito mais fácil de controlar o carrapato, a quantidade de carrapato, seria medicar as capivaras para que elas não tivessem carrapato. Então, dá medicamento para ela. Tem várias bases de medicamento que funcionam para isso, né? Por exemplo, uma doramectina, que tem um efeito relativamente longo, ele vai matar o carrapato quando ele estiver na capivara. Então, naquela parte do ciclo do carrapato em que ele está na capivara, ele iria morrer, ou seja, não ia continuar o ciclo. Não é matando a capivara, porque você não vai conseguir tratar, por exemplo, um roedor pequeno, um ratão do banhado, um preá, ou ratos mesmo, que podem também estar com o carrapato. E ele pode também estar em animais domésticos, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, para não ter morte de gente, é ter o diagnóstico precoce. Então, assim, se a pessoa ela teve o carrapato, mesmo que ela não saiba, se ela for para uma área de ocorrência, para uma área que pode ter o carrapato, ela tem que relatar isso, né? E é claro, a gente não tem uma titulação de anticorpos no comecinho da doença, então é difícil o diagnóstico sorológico no começo. Isso pode fazer com que os médicos deixem de dar o diagnóstico de febre maculosa e dê, por exemplo, um diagnóstico de dengue, de zika, de outras doenças transmitidas por mosquito, por exemplo. Pelo que eu entendi, então, Dr. Harold, matar a capivara é exatamente o efeito contrário do que eles estão propondo, né, de tentar acabar com a maculose. Isso. Não sei se você se recorda que em Campinas, lá por 2009, por aí, perto de 2009, 2010, sim, teve também uns casos de febre maculosa, e hoje aí no Parque Itaquaral, né, no Parque Portugal, tem ainda avisos lá, né, de que é área de carrapato, né, mas ocorreu morte de funcionário do Parque do Café, e na época também foi essa a solução encontrada, isso não controlou o carrapato, e não controla, não tem como controlar o carrapato matando a capivara, tem como tratando, né, então combatendo o carrapato na capivara, e isso pode ser feito com um monte de tipo de medicamento, né. Exatamente, ou seja, está totalmente equivocado. E esse medicamento, ele é eficaz? Porque a gente sabe também que
Assim como as capivaras se reproduzem, o carrapato também se prolifera, né? Com esse medicamento poderia erradicar a doença? Você pode diminuir bastante a infestação de carrapato e controlar bem a doença. Por quê? Porque a capivara, por ser um animal grande, é um animal que a gente, e facilmente do que a gente chama de cevar, né, de acostumar ela com uma comida, por exemplo, é um animal que a gente conseguiria tratar mais facilmente, enquanto que outros animais não, animais menores ou mais selvagens ainda do que ela, né? Então, seria um jeito de diminuir a infestação de carrapato, com certeza, tá? Diminui a infestação, diminui a transmissão da doença, porque diminui a quantidade de carrapato. Tendo muito carrapato, é claro, o carrapato, quando passar uma pessoa, ele não pergunta, né, eu posso subir em você, né, vou chegar na sua perna e sugar um pouco de sangue? Não. Ele vai em quem estiver passando por ali e ele vai fazer o repasto sanguíneo, porque ele necessita daquilo, o meio de vida dele é o sangue, né, o sangue de um mamífero. Então, se somos nós passando pelo mato e estamos suscetíveis, né, por exemplo, se a gente não usou repelente para ir nesse lugar, isso é importante também, né, você se prevenir nesses locais, né, assim como a gente tem que se prevenir das infecções transmitidas por mosquito, quando a gente está em área de transmissão de doença por carrapato, a gente tem que se prevenir disso também. O grande problema do carrapato estrela, na verdade, é que ele é um animal muito pequeno, muito pequeno. Então, nas fases iniciais, né, a fase de larva e de ninfa, e se alimenta também, né, mas ele vai ter que fazer uma alimentação inicial na fase de larva para adquirir a bactéria, e outra alimentação depois para transmitir a bactéria, que fica na glândula salivar dele. E no caso, manejo dos animais, se tirar, por exemplo, as capivaras de um parque e levar para outro lugar, isso acaba matando o carrapato ou não, por causa dos outros animais que ele vai buscar, como o senhor já explicou? Não vai acabar com o carrapato no parque tirando as capivaras de lá. O carrapato não vai deixar de se alimentar porque não tem capivara, ele vai achar outros animais para se alimentar. Então, isso é fato, né? Não tem como. Então, não adianta levar ela para outro lugar. O melhor manejo nessas capivaras seria combater o carrapato nelas. Então, usar medicamento para elas rotineiramente, para ir combatendo o carrapato que está nelas. Aí sim você consegue um manejo e diminuir a pressão de infestação no ambiente. Bom, estão aí as explicações do Dr. Harold Brito. Ele é professor de doenças infecciosas da Faculdade Qualitas e vou repetir para quem pegou a entrevista na metade. Matar carrapato capivara está completamente errado, doutor. É isso mesmo. Não adianta matar a capivara que você não vai controlar a infestação. Então, o jeito mesmo é controlar a infestação do carrapato, controlando a capivara mesmo. Quero agradecer, então, a presença do senhor aqui com a gente e explicando que essa medida que a Prefeitura de Mojimirim pretende tomar está completamente equivocada. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Harold. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN Campinas. Vamos para um rápido intervalo agora, 3h50.